Olá, hoje eu vou preparar uma receita muito gostosa. É um picadinho com cerveja. Impossível não gostar. Na verdade acaba sendo um prato bem brasileiro, né? Combina com arroz, com feijão, enfim. Só que de acompanhamento hoje eu vou fazer um pouquinho de massa. Então vamos lá. Eu vou cortar a carne, né? Eu vou utilizar o filé mignon. Na verdade, eu vou utilizar o filé mignon porque é o que a gente tem aqui agora, né, hoje, e acaba sendo mais rápido para preparo com o filé mignon. Mas a gente pode usar acém, a gente pode usar alcatra, né? A gente pode usar uma carne que não seja o filé mignon. Qual vai ser a diferença? A única diferença vai ser o tempo de preparo. Né? Então aqui, como a gente não, né, pra gente não ficar muito tempo no preparo, eu decidi fazer com o filé mignon, mas ela pode ser feita com outras carnes, né? E é impossível não gostar. Então vamos lá. Na verdade, eu vou começar primeiro a picar a cebola, o alho, para reservar, e depois eu pego o filé mignon. A cebola ela não precisa ficar tão pequenininha, né? Ela pode ficar em cubinhos um pouquinho maiores, não tem problema, tá? Que não vai fazer diferença para a receita. Esse picadinho, ele pode acompanhar várias coisas. Ele pode ser servido com arroz e feijão, ele pode ser servido com a massa, ele pode ser servido com purê. Na verdade, o que você gostar mais, né? E você tem a possibilidade de fazer com uma carne mais em conta. Ele fica tão saboroso quanto. A única diferença realmente é o tempo de pré-preparo. Na verdade, o tempo do preparo, né? Eu decidi fazer na cerveja, mas a gente também pode fazer esse picadinho com conhaque. Essa versão do picadinho eu também faço no bistrô. Na verdade, é o PF do bistrô. Só que eu faço no bistrô com conhaque, não é com cerveja. E aí eu resolvi fazer essa receita com cerveja aqui pro Gostoso Demais. Aí também tem uma coisa bem legal, esse mês tem o dia da cerveja, né? Então, um prato com cerveja, para os amantes de cerveja. Agora eu vou partir para o filé mignon. Eu vou pegar a tábua maior, para mim ficar mais confortável. E vou pegar aqui o filé mignon. Eu já tinha limpado esse filé mignon, e aí eu já tinha porcionado ele, né, nas principais partes. E eu coloquei e separei para fazer o picadinho, não o cordão do filé mignon, né? Agora eu vou cortar mais ou menos um cubinho de 2 centímetros, para não ficar pequeno também, mas também não ficar grande. Depois que eu picar, eu vou reservar. E aí a gente vai usar uma técnica que a gente vai envolver os cubinhos de filé mignon na farinha, que é uma técnica para engrossar um molho sem precisar colocar a farinha depois, né? Porque colocando a farinha depois, a gente corre o risco de ficar aquelas bolinhas, né? E não ficar legal. Não ficar nem saboroso
porque a farinha não vai cozinhar e fica feio, né? Com aquelas bolinhas. E depois dá muito mais trabalho para tirar, para catar as bolinhas do prato. Uma outra coisa super importante, que a gente vai secar a carne. Para a gente fazer essa técnica, para a gente utilizar essa técnica, a gente tem que secar a carne. A carne não pode estar molhada, senão ela não vai ficar uniforme na carne. E ela vai ficar melada. Então, na verdade, a gente seca. É importante que a gente seque. De preferência, com um pano de prato ou um tipo de papel que não umedeça o papel para o papel não grudar. Porque se o papel também grudar na carne, aí é complicado. Eu vou colocando aqui para já secar, já ir secando. Enquanto eu termino de preparar, enquanto eu termino de cortar o último pedacinho do nosso picadinho. Enfim, já coloquei aqui para secar. Na verdade, os cubinhos ficam mais ou menos assim, né? Aproximadamente. Não muito grande, mas também não muito pequenininho. Assim, mais ou menos. Aqui já tem mais ou menos uns 2 centímetros. Pronto. A carne já está bem sequinha. Agora eu vou envolver lá na farinha de trigo. E a gente mexe de forma bem delicada, que é para poder envolvê-la toda. Verdade, para 1 quilo de carne, mais ou menos umas 4 colheres de sopa de farinha. Também não mais que isso. Então ela já tá envolvida na farinha. E agora eu vou começar a selar. Uma outra coisa importante é deixar a frigideira esquentar, né? E a gente vai colocar os cubinhos de carne aos poucos, porque se a gente colocar muita carne na frigideira, a frigideira vai ficar mais fria, né? E aí ela vai cozinhar a carne, ela não vai conseguir selar. Então, na verdade, o macete, né, é colocar a carne aos pouquinhos e ir tirando, para depois a gente continuar o preparo. Agora eu vou botei um pouquinho de manteiga. Um pouquinho de azeite. E vou colocar uns cubinhos de carne. E a gente vai virando, não vai mexendo muito, mas vai virando assim aos pouquinhos, que é para ela poder selar para todos os lados. E agora eu vou reservar ela. Pode parecer chato, mas se a gente coloca tudo, ele não fica tão legal. Ele cozinha, então tem que ter um pouquinho de paciência e colocando aos pouquinhos. Esse é o processo com qualquer carne. Se eu fizesse com chã, seria esse mesmo processo. Se eu fizer com acém, vai ser esse mesmo processo. Se eu fizer com alcatra, vai ser esse mesmo processo. A única diferença dessas carnes realmente é o tempo que ela demora mais para cozinhar. É o tempo de cozimento. Mas o processo é o mesmo, com todas as carnes que você fizer. Mais um pouquinho de azeite. Manteiga.
Meu tomatinho já tá pronto, eu tirei a pele dele. Já tá cortadinho. A cebola também, o alho. Depois eu vou fazer ele na panela maior, porque essa frigideira é muito pequena. O ideal seria nessa frigideira, mas não vai dar, tinha que ser numa frigideira maior. E a gente vai pegar essa crostazinha que fica no fundo da panela. Esse meu bacon, ele já tá cortado e ele já tá frito. Na verdade, por que eu fiz isso? Eu quis adiantar o processo. Toda vez que eu uso bacon na comida, né, eu frito ele e seco, tiro o excesso da gordura, para não ficar aquela comida pesada, gordurosa. E aí eu tiro o excesso da gordura. Como ele já tá frito, eu vou colocar o alho e a cebola primeiro. Um pouquinho de azeite. Um pouquinho de manteiga. Os meus temperinhos, que eu não vivo sem, da minha hortinha lá do bistrô. O milho, o alho, a cebola e o alho poró. Eu vou deixar ele um pouquinho aqui na panela, só que eu não quero que ele pegue cor. Eu só vou suar ele. Deixar ele aqui. Esperar ele reduzir. Como o meu bacon já tá frito, eu vou colocar ele só no final. Agora eu vou colocar o bacon, que já tá sequinho. Agora eu vou colocar nosso mignon, vou envolver ele nos temperos. Vou colocar pimenta, um pouquinho de sal. Vou colocar agora o meu tomatinho, que já tá sem pele, sem semente. Eu prefiro trabalhar com ele assim. Vou deixar ele desmanchar só um pouquinho. E depois eu vou colocar a cerveja. Agora eu vou colocar a cerveja. Vou deixar a cerveja reduzir um pouquinho, o líquido reduzir. É importante também que a gente coloque o sal, não depois que o alimento já esteja na panela com a água. É legal a gente colocar o sal antes, porque ele salga. Quando a gente coloca o sal antes na panela, o sal ele salga por inteiro, de forma uniforme. Se a gente coloca depois, algumas partes do alimento podem ficar com mais sal, outras não. Então é sempre legal a gente não esquecer de colocar o sal antes de colocar o alimento. A farinha permite que fique um caldinho mais grosso. A água já começou a ferver. O sal. E eu gosto da massa al dente. Na verdade, como é que eu faço? Eu leio sempre a instrução. Você manda ficar 4 minutos, é exatamente 4 minutos que eu deixo. Eu não deixo nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Exatamente, lá, al dente. Eu acho que é um jeito mais fácil da gente não errar. Minha sogra odeia a minha massa, porque ela não gosta de nada al dente. Ela só gosta de massa bem molinha. Eu gosto al dente. Eu vou colocar a minha massa aqui para depois montar o prato. Eu não vou colocar nada nessa massa, porque eu quero que ela fique com o caldinho do picadinho. E eu vou pegar esse caldinho do picadinho e vou colocar em cima da massa. E tá pronto o nosso picadinho de cerveja com a massa. Espero que vocês tenham gostado.
Qualquer dúvida vocês podem colocar, eu respondo, né? Se tiver alguma dúvida de substituição de algum ingrediente, como a carne, enfim, é só mandar pra gente que eu respondo com o maior carinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijo!